Voltei, gente. Tivemos um problema aqui de conexão. E aí a conexão caiu. Infelizmente caiu toda a nossa live, que tava uma delícia com o Dudu. Mas eu já consegui voltar, então a gente vai voltar. Não vou demorar muito, não vou fazer uma nova introdução. Vou trazer o Dudu aqui de volta. Buruboia QT. E vou fazer uma pequena introdução, né, daquilo que a gente tinha conversado pra gente poder voltar exatamente para onde a gente estava. Só um segundinho, deixa eu convidar o Dudu. Dudu! E aí, meu Voltamos. filho? Voltamos. Cara, tive um probleminha aqui com a conexão, mas... Peraí. Mas estamos de volta. Já Então, vai querer fazer a pequena introdução? eu acho que é importante, né? Até porque a outra vai ficar perdida, né? A gente não vai conseguir voltar e tinha tanta coisa gostosa. É, Vamos tentar primeiro, vou fazer uma introdução e tentar recapitular tudo que a gente tinha conversado, para a gente poder voltar, que o assunto estava gostoso. Boa noite novamente para todo mundo. Espero que todo mundo que estava conectado antes consiga voltar e acompanhar esse papo gostoso. Mais uma confraria de Fá, mais uma continuidade do nosso trabalho, hoje com meu afilhado mais velho, Babalaô, iniciado no culto secreto de Fá, me acompanha há 7 anos, Eduardo, Aô Shenilube. Acho que eu vou repetir o que eu falei da outra vez, né? É importante deixar claro que o nome do nosso projeto é História dos Babalaôs no Brasil. E a gente tem tentado, sim, sempre trazer pessoas da antiga Babalaôs com história para poder trazer um legado para vocês, deixar esse legado aqui guardadinho, online, na nuvem. Mas também vale a pena ouvir a palavra de um cara que chegou há pouco tempo. Também vale a pena ouvir a palavra de um cara que está se dedicando ao IFA há basicamente aí uns 7 anos que ele está se cuidando com o IFA. E é legal, porque nem todo mundo que está aqui está há 15, 20 anos. A maioria, na verdade, está conhecendo o IFA. Então, essa caminhada dele, essa entrega para IFA é legal da gente expor isso, tá? É isso, Dudu. Vamos dar uma recapitulada, né, em tudo que a gente já conversou, só para você continuar Sim, falando claro. com a gente. Eu perguntei para o Dudu sobre a história dele, né, sobre as influências dele em relação à família, sobre religião, como aconteceu, se aconteceu e como foi a chegada dele, né, até Ifá. Daí ele contou para a gente que dentro da família dele não tinha essa influência. Ele cresceu como ateu, mas a sua madrinha, que tinha conhecimento, que tem né, conhecimento, que está sempre conectada com a religião, no momento de dificuldade, no momento que ele passou dificuldade, usou da sua mediunidade para poder saber que ele estava com um problema, ou contactou, e foi onde ele conheceu, né, um pouco da dinâmica Ifá. Ifá Oxa, até porque ele começou, na verdade, pela parte de Oxa. Ele foi atendido por uma santeira, minha tia, Gisela Zamora, que cuidou dele durante um tempo. Foi quanto tempo, Dudu? O quê? Um ano, mais ou menos, ela cuidando de você ou menos? Não, Menos? menos. Eu estava como eu falei para você anteriormente, estava vivendo uma guerra espiritual, então num intervalo de um mês, Um mês. dois no máximo, Um eu mês. fui 3 vezes na casa dela. E rapidamente ela já me direcionou para o senhor. Axé, Na verdade, ela entendi. me direcionou para um babalaô e a minha madrinha me levou, ligou para o senhor e, enfim, foi onde nossa história começou. Então, eu precisava muito falar isso aqui para a gente dar continuidade, porque eu gastei um tempo deixando bem claro o quanto é importante entenderem que você entrou na casa de uma santeira, você entrou na casa de um balaú, você já está fazendo parte dessa dinâmica, né? E é uma dinâmica que você que está de fora, você não vai entender por completo. E essa é a função das lives também, deixar clara essa dinâmica. Ele foi atendido por uma santeira, cuidou dele até onde ela conseguiu,
E daí para frente, quando ela como viu que a terra dele era diferente, como viu que o cuidado necessário para poder resolver o problema dele era diferente, o direcionou para um irmão, para uma pessoa que também cultua a religião, porém que caminha de uma maneira diferente. Isso é legal, isso é incrível. E aí, logo depois a gente estava onde, Dudu? Tá, vamos lá, deixa eu Vai. continuo. Antes de continuar, deixa eu me apresentar novamente, né? Meu nome Isso, é, vai, filho. meu nome é, meu nome é Eduardo Brasil, eu sou um sacerdote de Fala, Oniorumila, Oxenilobe, sou filho de Obatalá com Oiá. Vi que meu Jubona entrou há pouco, Chegorô Jubona. Enfim, voltando à nossa história, estava passando por um momento de dificuldade, que eu não estava entendendo muito bem, as coisas começaram a dar errado na minha vida, e minha madrinha identificou que eu estava passando por esse momento e me ofereceu ajuda, me levou realmente na Gisela, na sua tia, e é por isso que eu tenho um carinho enorme pelos santeiros, um carinho enorme pelos orixás, e faço votos assim, de coração, Lu, que os santeiros da nossa Ebénia, aqueles que têm caminho para a santeria, se desenvolvam. Eu não vejo a hora deles estarem jogando os seus caracóis, atendendo as pessoas, Axé, trabalhando com seus egos axebóis. Eu não axé. vejo a hora da nossa EBE se desenvolver a esse ponto. Porque eu acho que, de fato, tem a sua função. São esferas que caminham em paralelo. Então, toda a parte do destino, toda a parte do seu caminhar, e dependendo do tipo de energia que você precisa movimentar com as divindades, com as deidades, como dizem os cubanos, é o caminho de Orixá, é o caminho de Ifá. Porém, tem todo um outro lado, o lado da conduta, o lado do seu dia a dia, do como caminhar por esse destino que você escolheu ali em tudo, que tem um papel muito importante de orixá, que ele pode contribuir muito para isso, né? E toda essa parte de Egon, que está mais no nosso dia a dia. Então, faço votos que a nossa CBS se desenvolva a esse ponto, que a gente tenha as três terras, né? Finalmente Axé, axé. tenhamos as três terras. Mas voltando, eu fui até o senhor, no primeiro momento, realmente eu só estava preocupado em resolver o meu problema, por mais que eu ainda não estivesse entendendo o que estivesse acontecendo, eu senti segurança, que toda vez que eu jogava tinha uma medicina, eu levava alguns bichos, algumas ervas, alguns materiais que eu não entendia muito bem o nome, mas eu saía bem. Saía sujo, mas saía bem. Tinha que trocar Eu de ri roupa. agora, eu lembrei da primeira vez que você fez um parado aqui. Aí eu já tive que. A vez que a gente fez um parado lá em Conta, cima, por no quarto favor. de Diego, tudo escuro, não tinha luz. Esqueceu de levar a roupa para poder trocar, teve que descer no escuro pelado. Sensacional, Dudu. Sensacional. E você era só um cliente. Era só um cliente. Exatamente. Mas Dudu, em 2017 as coisas começaram a mudar. E 3 anos já indo no Senhor, me cuidando. Na verdade, para mim, como um leigo, como até então um ateu que estava tentando entender uma dinâmica diferente, tentando enxergar uma lógica em algo que eu não entendia, mas que eu me sentia bem. Em paralelo, minha madrinha começou a falar um pouco mais do que era ser um babalaô. Foi a primeira vez que eu escutei que babalaô significava pai do segredo, que tinha uma ciência ali por trás, que o babalaô estudava muito, que para chegar no ponto que o senhor estava de ajudar alguém eram anos, 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 anos e anos, anos de estudos, que a caída para entender aquela caída do Opelê tinha uma dinâmica binária. Enfim, quando eu li isso tudo, eu falei, cara, eu gosto de estudar, isso é uma ciência. Por mais que eu não entenda essa ciência, isso é uma ciência. Então eu quero entender um pouco mais. E parece que o universo, quando você. O mínimo de conexão, o mínimo de predisposição que você. Aquela pequena portinha, pequena brecha na porta que se abre para a sua espiritualidade, parece que a espiritualidade movimenta o mundo, né? Então, algumas coisas começaram a acontecer. Eu comecei a namorar uma menina que era do candomblé, que a casa dela também tinha giras de umbanda. Eu comecei a ter um interesse maior pela, pela mitologia dos orixás. Conforme eu falei anteriormente, a minha família é uma família de base católica.
Então, o catolicismo, mais que uma religião no Brasil, faz parte da nossa cultura. Então, a minha família não ia muito para a igreja, mas eu não tinha essa religiosidade em casa. Então, e isso tudo para mim era uma novidade muito grande. Eu não entendia muito bem o que era um orixá, não entendia a diferença entre os arquétipos. O mais próximo que tinha para mim era um paralelo com o horóscopo, que cada orixá tinha um arquétipo específico. Então, em 2017 as coisas começaram a mudar. E, e eu comecei a me encantar cada vez mais por Ifá, porque cada vez que eu ia até a casa do Senhor, o Senhor me contava uma história. O Senhor me contava um Itã e um pataquim que no final tinha uma moral, tinha um objetivo, tinha um código ético. E apesar da minha família não ser uma família religiosa, eu fui criado num seio familiar de muita retidão, de muita moral, com muitos valores. Então, rapidamente, eu comecei a me identificar com aquelas histórias que o senhor me contava, com aqueles códigos éticos, com, enfim, com uma moral, com o melhor caminho a se seguir. E, e essa minha namorada, eu comecei a namorá-la logo depois, ela foi pagar sua obrigação de 3 anos. Então, eu tive contato eu ajudei ela a organizar esse processo que toda obrigação, toda consagração exige muita vontade de quem vai se consagrar, né? Pô, Não é só um esforço financeiro, mas toda a organização, a logística de você procurar, de você ir comprar, de você levar. E isso tudo eu participei. Foi quando eu conheci o Mercadão de Madureira, eu nunca tinha ido lá, entendi um pouco dessa dinâmica. E foi quando ela me apresentou um livro, que é um livro chamado, é uma trilogia, na verdade, são 3 livros, Deuses de Dois Mundos. E eu comecei a ler, enfim, eu estava num momento que eu comecei a ter mais curiosidade ao final dos jogos de conversar com o senhor, que no início eu entrava já ansioso para acabar aquelas quedas daquele colar esquisito, queria é um que o senhor joguinho, já é um joguinho. Será que ter vai que acertar a perna? entregar. Eu quase botava a mão para trás para o senhor não acertar. Eu só queria acabar e ir Sim. embora e resolver meu problema. Mas foi quando, em 2017, foi quando se mudou um pouco. Comecei a conversar mais com o senhor no final dos jogos. Minha madrinha também começou a participar. Aí ficamos nós 3 conversando sobre isso tudo, eu querendo entender. E eu e os meus porquês e porquês. O senhor, com toda a paciência do mundo, me explicando. E esse livro é muito interessante. Então, eu recomendo para o público que está nos acompanhando. É Deuses de Dois Mundos. É uma ficção, na verdade é um romance, é uma ficção que o autor ele usa os pataquins, os itãs, para fazer o encadeamento dessas histórias dos orixás e faz um paralelo com uma história contemporânea. Então, onde no final do terceiro livro ele consegue juntar caminhos de Exu com a queda das Torres Gêmeas. É sensacional. Eu recomendo Muito bom mesmo, que gente. Leiam. vale a pena ler, principalmente para quem não conhece a mitologia. Foi o primeiro contato muito gostoso. E eu comecei, enfim, me interessar mais. E foi num jogo que eu perguntei para o senhor o que significaria eu me iniciar em Fá. Não Foi podia a primeira faltar vez que eu isso. tive exatamente. Então, depois de 3 anos só preocupado em resolver meu problema, o senhor nunca tinha dito para mim que eu tinha que me iniciar. Nesse dia que eu perguntei para o senhor me revelou que desde o primeiro dia que eu joguei, o senhor já tinha visto que eu tinha caminho, mas que não achava que era o momento. Inclusive, em 2017, quando nós conversamos, o senhor achava que não era o momento, mas como foi um processo. A gente conversou durante alguns meses e foi quando o senhor me respondeu. Quando eu perguntei o que significa eu me iniciar em Fá, o que significa eu pegar a Manorula, a primeira mão de Orula. Foi quando o senhor me disse que significa autoconhecimento. Se iniciar em Fá significa que você vai ter autoconhecimento e proteção espiritual. Então, foi aí que eu comecei a me encantar por Ifá, ter essa vontade de me iniciar. E foi exatamente nessa hora que a nossa live caiu. Vamos retomar Isso, foi ao exatamente. ponto onde nós estávamos. Então, IFAT nos ajuda nessa questão do autoconhecimento. O primeiro passo para qualquer mudança é nós nos tornarmos conscientes de como somos, como as energias que estão em volta de nós nos influenciam, como nós reagimos,
nós estamos propensos a passar por quais caminhos. Então, quando você se conhece, é meio caminho para essa mudança. E depois já se passaram 4 anos desse nosso bate-papo, eu já estou com 1 ano e meio de sacerdócio, e hoje eu consigo ter uma visão um pouco diferenciada disso, já de 1 ano e meio ao lado do senhor, ao lado do meu Isbona, fazendo jogos, atendendo consulentes, e eu cheguei à seguinte conclusão. O leigo, aquele que não conhece Fá, ele muitas vezes tem a crença que ele consegue resolver os seus problemas com macumba. Ele procura um oráculo, seja o oráculo de Ifá, seja o oráculo do candomblé, seja os oráculos da Umbanda, e movimentando essa energia, fazendo os trabalhos, fazendo as obras, ele tem essa expectativa de resolver os seus problemas. E muitas vezes ele causa até mais problemas. Só que o ifista, que tem a consciência, que trabalha o seu autoconhecimento, que está junto com o seu padrinho, que entende o seu odo, ele tem a consciência de que muitos dos seus problemas podem ser evitados, podem ser amenizados e até resolvidos com uma mudança pessoal no seu comportamento. Acha. Então a gente cai na questão, em algo que o senhor me ensinou e fala muito, e o apelê. Então, a boa conduta, o bom comportamento. Nós já falamos isso algumas vezes nas lives. Por iorubano, Iuá significa existência. E também significa comportamento. Iuá Pelé, um bom comportamento. Então, por iorubano, a razão da nossa existência é ter um bom caráter, ter um bom comportamento. O que me encantou em Ifá, agora que eu tenho acesso aos secretos, aos tratados, nós temos uma relação de 256 mais 16 códigos éticos. Então, o Ifá, mais do que uma sequência de histórias, mais do que muitos acreditam que seja um manual para se movimentar a energia, na verdade, é toda a filosofia oral dos iorubanos. Ali a gente tem muita coisa, inclusive todo o código ético, todo o código moral, todas as crenças dos iorubanos. Então, isso eu acho fantástico. Quando o iniciado em Fá, seja uma PTB, uma Ofacan, um AO, tem essa consciência de que o seu comportamento pode mudar o seu entorno, isso é fantástico. Porque nós trazemos para nós mesmos a responsabilidade. A gente está sempre apontando para o outro. É o outro, a culpa não é minha. Quando a gente aponta, a gente tem 2 dedos apontados para o outro e 3 apontados para a gente. Então, a primeira vez que o senhor me entregou um tratado, o senhor me falou, Dudu, interprete um jogo apontando para você. O senhor sempre me fala isso. Interprete Ifá sempre olhando para você, buscando quais são as suas falhas, quais são os seus erros. Nunca parta do princípio que é o outro. Pode até ser, mas antes explore a possibilidade e reflita se não é você. Se as suas atitudes que estão gerando esse seu entorno, ou a mudança das suas atitudes pode mudar, atenuar e até mesmo resolver esse entorno que está te incomodando. Então, a partir desse dia eu me encantei e comecei literalmente a perturbar o senhor para me iniciar. E o senhor estava no finalzinho do seu processo do luto, ainda estava um pouco relutante, porque realmente nós temos que ser muito gratos ao nosso iniciador, ao nosso padrinho. Porque a gente não sabe o odo que vai sair ali. Quando um babalau se predispõe a iniciar, seja um aofacão, uma PTB, principalmente um babalaô, cara, tem que ter muito respeito por esse senhor, porque ele não sabe o que tá por vir. Ele simplesmente confia em Orula, confia no seu conhecimento. Provavelmente, se o senhor soubesse os meus odos, o senhor não me iniciaria. Não! Então, Não! eu acho que nós temos que ser muito gratos aos nossos iniciadores. Sou muito grato ao senhor. Isso, acho que eu vou falar um pouco para a nossa comunidade, né? Um pouco do que eu observo. Eu estou na nossa comunidade apenas 3 anos, mas
conflitos, atritos, dificuldades de relacionamento, nós temos em todas as esferas da nossa vida, seja no trabalho, seja com os nossos vizinhos, seja com os nossos pais. Nós iremos ter a nossa EBE. EBE é comunidade, não deixa de ser uma comunidade. E com o nosso mais velho. Só que isso tem que ser superado, porque acho que isso é o básico. Só o fato da coragem e do presente que nos é dado na iniciação, isso por parte do Babalaos, tem que ter muito respeito. Fora que a mão do nosso iniciador é a mão que nos abençoa, é a mão que nos levanta, é a mão que nos traz axé, que nos traz prosperidade. A gente pode rodar, 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 mas é a mão daquele Babalaô que te iniciou é que vai te trazer axé, que vai te trazer prosperidade. Então, isso tudo eu comecei a aprender lá atrás. Então, em 2017, eu perturbando o senhor, um belo dia o senhor me liga, Dudu, consegui resolver. Vamos fazer isso. Eu lembro até hoje, acho que era uma quarta ou quinta-feira. Olha só, um parceirão meu, Robson, tá no barco. Quinta-feira você leva as coisas na casa dele e na sexta-feira você aparece lá com essa lista de coisas que eu tô te dando. E foi assim, se vira. Foi de sopetão. Eu quero só resgatar uma parada que você falou, Dudu, que é importantíssima, né? Que pelo menos foi assim que eu aprendi, foi assim que eu fui desenvolvendo, né? Não é todo mundo que chega aqui que tem caminho para Ifá, não é todo mundo que chega aqui que tem a bênção de Olodumare para poder caminhar do lado de Ifá. Eu acho que Ifá é para todos, mas nem todos são, né, para Ifá. Boroboia. Então, eu sempre tento trazer essa questão do significado para a pessoa antes de falar em alguma coisa em relação à iniciação. Isso que você trouxe, né, de essa diferença entre tentar resolver as coisas com ebó, tentar resolver as coisas com uma medicina e passar a resolver as coisas com autoconhecimento. É esse ponto, é essa linha que divide a pessoa de um consulente para um futuro iniciado, seja em qualquer lugar, na terra de Oxa, na terra de Santo, na terra de Ifá. Acho que esse é o ponto limítrofe para você poder chegar para a pessoa e passar isso para ela, porque você acho que agora você percebe, né? Trabalhando aqui na minha casa, trabalhando na casa do seu Gilbona, que existe todo tipo de pessoa que vai visitar a casa de Ifá. Tem gente que vai lá e não quer ouvir nada do que o Orumila está dizendo. O que ele quer é resolver o probleminha dele, como você mesmo disse, fazer uma macumba para resolver o meu problema. E muitas vezes dá para resolver parcialmente aquele problema que a pessoa tem fazendo o ebó. Né? O ebó é o impulsionador, o ebó é um foguete, é uma coisa que vai impulsionar os seus pedidos, que vai impulsionar aquilo que o seu Ori está pedindo para que aconteça. Mas a resolução ela vem de um ressignificado de quem você é e uma mudança muito profunda da ética. Eu demoro um tempo sempre para poder passar isso para as pessoas. Olha, você está aqui visitando a minha casa, conhecendo o Ifá, porém o que você está fazendo agora, hoje, esse ebó que você vai fazer amanhã, vai ser muito bom, vai resolver esse problema. Mas aquele grande problema que a gente conversou no seu jogo, você só vai mudar, você só vai conseguir vencer mudando uma questão ética enorme que vem por trás. E essa mudança ética vem sempre por dentro. É nesse ponto onde a gente consegue, pelo menos para mim, o que eu entendo, resgatar a pessoa para poder trazer ela para mais perto de se iniciar. Antes da gente entrar na sua iniciação, eu queria contextualizar, né? Porque contextualizar o meu lado da história. Se está contando o seu lado, é bom que essa live está com nós dois, que eu posso contextualizar o outro lado da história, né? Eu via você ali, Dudu, como mais um consulente, uma pessoa que estava ali para fazer o seu ebó, como você mesmo falou, a gente percebe, eu ali jogando, eu percebia que você estava mais entretido com as ferramentas de Ifá do que de fato com o conhecimento que estava sendo passado. E quando a gente percebe isso, vai muito da experiência do Babalaô, vai muito do momento que ele está para poder resolver o problema da pessoa de uma maneira placebo ou de uma maneira de medicina mesmo, né? E você, nesse momento, né, depois de 3 anos, eu já estava numa virada, já estava num momento de necessidade de me reconectar mais com a religião. Até o momento,
que você chegou, né, para poder se iniciar, eu era uma pessoa. Eu posso dizer que o seu barco de Fá, na casa do seu Juboana, foi um marco na minha vida entre estar sambando e cuidando de algumas pessoas em Fá, de largar tudo e me dedicar única e exclusivamente para o sacerdócio. Sem dúvida, porque é o que você estava falando antes. É muita responsabilidade. Você não sabe o Odum que a pessoa vai trazer e o quanto aquilo vai afetar a sua vida. E eu não tinha, você sabe disso, né? Mas é bom deixar claro para as pessoas. Eu não tinha vontade de iniciar ninguém. Eu não estava no momento onde eu estava a fim de iniciar uma pessoa. Até porque eu sempre soube dessa responsabilidade. E eu demorei até começar, até porque eu não acho que eu tenho toda essa autoridade, a começar a me sentir responsável por cuidar do ori de uma pessoa, por cuidar do caminho de uma pessoa. Mas você encheu tanto o saco, tanto, perturbou tanto. E não foi só isso. Deu para perceber a tua entrega, deu para perceber o teu estudo, deu para perceber a tua vontade, né? E eu não tinha condições físicas, né, de espaço físico, de te iniciar aqui na minha casa, porque tinha uma república ainda. Então, assim, eu tava empurrando com a barriga, falando, cara, quando aparecer a oportunidade, eu te inicio. E outra coisa que você falou, quando a pessoa quer, quando ela quer mesmo, os astros se movimentam, as energias se movimentam para fazer aquilo acontecer. E foi o que você fez, porque eu não queria, eu estava completamente out, né, das famílias e tudo estava sendo feito e numa ligação 100% despretensiosa, de tirar dúvida, de trocar ideia com o seu Jubona, eu perguntei, falei, cara, tem um cara aí que está querendo se iniciar, eu estou pensando em iniciar ele, ele falou, cara, vai ter um barco aí final de semana. E eu, pô, posso botar? Ele falou, claro, pô, pode botar, traz aí, fica à vontade. E, cara, foi um estalo, foi aquilo. Você movimentou essa energia. Você movimentou essa energia, você fez esses pedidos, você quis, tudo se movimentou para você se iniciar. É aí que começa o pesadelo. Não, o senhor tem É toda a aí que razão, começa assim. tudo. E aí eu quero que O senhor tem você toda a entre aí razão. com as suas informações, eu quero que você entre com a sua visão, assim. Vamos continuar de onde você parou, né? Eu ligo para você, te digo, cara, quinta-feira aparece aqui em casa, na casa do seu Gilbona, que não era seu Gilbona ainda, com uma lista, com isso, com isso, com isso, e vamos avante. O que você entendia de fato até ali e o que você passou a entender de Fá dali para frente? Eu sei que é uma pergunta difícil, porque não dá para entender muita coisa de Fá na sua iniciação, é a partir dali que você começa a conhecer alguma coisa. Mas eu sei que é uma porrada quando sai o seu Odum e um monte de gente que nunca te viu na vida começa a falar um monte de coisa sua que só você sabe, que só você entende, que só o seu Ori tá familiarizado. Como foi isso para você? Como foi? Conta pra gente. Não, vamos lá. O senhor tem razão. Acho que ali eu aprendi minha primeira lição. E essa lição, até pouquíssimo tempo, o senhor batia nessa tecla comigo. As coisas não acontecem da forma que eu quero e nem no tempo que eu desejo, né? E sempre Orixá, Egon e Fá nos trazem a melhor maneira e o tempo certo para tudo acontecer. Então acho que isso foi o meu barco foi uma grande lição, tanto para mim que eu queria antes, quanto para o senhor, né? Que calma, não é o momento, não é agora. Mas que teve essa junção. E 2017 foi um ano muito emblemático, né? Foi quando eu abri essa brecha, eu abri essa porta para minha espiritualidade e as coisas começaram a acontecer. Comecei a namorar uma menina da religião, o senhor começou a se organizar, eu comecei a me interessar, a dinâmica das nossas consultas começaram a mudar, a gente começou a conversar mais, começamos a desenvolver um relacionamento independente dos jogos, nos aproximando, começar a desenvolver a intimidade que a gente tem hoje, a intimidade e a confiança. E o senhor sempre foi franco comigo, né? Que o senhor desde o início tinha visto que eu provavelmente tinha caminho para ser um babalaô. E o senhor compartilhava comigo dessa responsabilidade. E eu gosto da forma franca que o senhor conduz as consultas até hoje, que é a mesma forma que o senhor conduzia comigo há 4, 5, 6 anos. O senhor era muito franco, eu não te conheço ainda. Então, se eu não te conheço, eu não posso te iniciar e, na sequência, descobrir que você tem caminho para ser um babalaô.
É uma responsabilidade muito grande entregar esses secretos para você. E foi o que aconteceu. Fui para casa do meu Antes de você Ojibona. continuar, deixa eu contextualizar também que tem uns detalhes importantes aí que precisam ficar claros do porquê que você se Sim, iniciou, né? Vamos lembrar que você estava num momento de vida onde você teve uma grande perda, né? sim, Você vinha jogando comigo durante um tempo, você morava em São Paulo, seus filhos eram criados aqui, então você tinha essa dinâmica de trabalhar durante a semana em São Paulo e voltar para o Rio no final de semana para passar com a sua família e filhos. Mas você tinha uma vida relativamente confortável, né? Um trabalho estável, um bom salário, você conseguia administrar a sua vida de uma maneira econômica muito saudável. E você é um sim. cara bom nisso, né? Isso é seu. E eu lembro muito bem que nos jogos, o Urumila sempre trazia de que você ia perder tudo. Sempre. Olha, cuidado, porque não era uma questão do Ebó de resolver a guerra espiritual que você passava. Era uma questão de. Ele trazia isso, trazia medicina para isso, mas o Orumila também trazia uma questão de uma mudança ética extremamente necessária. E não bastava só fazer a medicina, tinha que fazer essa mudança ética para que você não sofresse essa queda. E agora me responde, porque eu nunca te perguntei isso. Você acreditava quando eu dizia para Não, você? não. Eu nunca Hoje perguntei isso nós. para você. Oi? Eu nunca perguntei isso para você. Você não acreditava, Não. apesar de Não é não fazer acreditar. medicinas e tudo melhorar. É difícil Hum, quando você estudou, quando você conquistou um trabalho incrível, quando sua dinâmica de trabalho está ótima, vir um cara e falar assim, cara, você vai perder isso tudo. Na verdade, hoje, quando a gente atende um consulente, a gente faz um jogo, a gente sempre diz que é, talvez mais importante que o EBOC, a medicina que o jogo te traz no final, seja seguir os conselhos. Então a gente volta para o nosso papo anterior de autoconhecimento, de conscientização, de mudança. Porque se você não muda, você vai continuar tendo as mesmas atitudes e tendo o mesmo resultado. É insano querer ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. E o conselho que nós damos para os consulentes hoje era o que eu não seguia naquela época. Eu tinha consciência, era quase que uma. Não é bem isso, porque nós desenvolvemos uma intimidade, graças à minha madrinha, graças àquelas nossas conversas depois dos jogos, depois na reta final a gente jogava e fazia, a gente lanchava juntos, a gente começou a ter um pouco mais de proximidade. Mas era quase uma relação mercantil, uma relação prática, Acha? porque eu olhava para o senhor vinha com muita informação, informações preciosíssimas, os conselhos. Eu estava preocupado com o ebó. Acha? Era isso que eu estava preocupado. Eu não seguia, cara, o Soró, eu não seguia os conselhos de Urumilá. Então, a mudança que era necessária, graças à minha arrogância, à minha vaidade, eu não enxergava isso tudo. A minha teimosia, que Acha? eu tenho até hoje. E eu não conseguia enxergar isso. Então, realmente, o senhor tocou num ponto que muito importante que eu ia passar por ele. É, nesse ano, no ano de 2016, a minha vida começou a mudar. Foi quando eu perdi o emprego em São Paulo, decidi voltar para o Rio para estar mais próximo da minha família. O ano de 2016 foi um ano que eu tirei um período sabático para ver para onde iria a minha carreira. Eu queria estar próximo dos meus filhos, mas todas as oportunidades de emprego que eu tinha estavam em São Paulo, e eu decidi ficar no Rio. Porém, eu não mudei as minhas ações, não mudei as minhas atitudes. Então, em um ano, eu consumi todo o patrimônio, cara, que eu demorei anos para adquirir e para acumular. E minha vida não virava. Minha vida pessoal começou, em todos os campos, cara, começou a ruir. Então, realmente foi nesse contexto que veio a minha iniciação. Foi quando o senhor olhou e falou, cara, chegou o momento. Chegou o momento, o senhor começou a ter papos um pouco mais incisivos comigo em relação a seguir os conselhos, a mudança. E foi aí que eu comecei a entender. Então não foi à toa que quando eu me iniciei, eu vi com o modo o Trupon Adaquino. Então acho que
Hoje, eu tenho a consciência que não tem certo nem errado, não tem essa dicotomia católica do bom e do mal. O iorubano sempre acredita no necessário. E eu acho que aquele momento foi necessário para ambos. Eu Axé, muito, acho que a minha iniciação acho que deu uma guinada tanto na minha vida quanto na vida do Senhor. sem dúvida. E, e nós fomos presenteados com um odo de maldição, onde o padrinho perde 10 anos de vida e foi a gente, eu não entendi muito bem, eu estava super empolgado com os primeiros dias, era um barco grande, eu tive 9 irmãos de barco e no último dia eu senti aquela tensão, as pessoas preocupadas em entrar no Ibodu, no quarto de Fá, para receber seus conselhos, eu estava muito tranquilo. Porque o que me foi apresentado ali era a minha realidade. Realmente eu estava vivendo um momento super turbulento. Então, esse período amaldiçoado, esse caminho amaldiçoado, esse caminho turbulento que o Truponaquino vive, era o que eu estava vivendo. Então, por incrível que pareça, o senhor ficou muito preocupado. Não é todo dia que a gente corre o risco de perder 10 anos de vida, né? Uhum. Então, o senhor realmente estava preocupado. Mas eu tive um conforto muito grande com tudo aquilo, porque eu falei, eu sou muito desconfiado, o senhor me conhece. Eu falei, cara, esses caras que eu nunca vi na minha vida estão retratando exatamente o momento que eu estou vivendo. Então isso me trouxe uma confiança no Senhor, uma confiança na religião muito grande. Tanto que eu não tinha mais quase nada, minha grana estava acabando. Os últimos reais que eu tinha no banco, um mês depois, eu usei para me iniciar na terra de santo, para me Axé, iniciar em santeria. axé. E eu sou muito grato à minha madrinha, Ana Cláudia, sou muito grato ao meu Gibono, sou muito grato ao senhor, porque os senhores, cara, moveram um mundo para Sim. me ajudar. Então, surgiu a oportunidade, minha madrinha teria um etá de Ogum, e me convidou. E ali eu entrei nesse barco. Então, foi quando, um mês depois, seguindo os conselhos de Fá, ali pela primeira vez, eu segui cegamente os conselhos de Fá. Ali me foi dito que eu tinha que me iniciar, que se eu não me iniciasse, eu corria risco de vida, a minha vida poderia piorar, e de tabela ainda eu podia arruinar a vida do meu padrinho. Então, como código ético de Adaquino, para adentrar a um Ibodu Ifá, para se iniciar no sacerdócio de Ifá, nós temos que passar pela Terra de Santo. E assim eu fiz. Um mês depois, eu fiquei com a minha conta zerada, morando na casa dos meus pais, e me iniciei. Aí sim eu senti esse frio na barriga. Os conselhos, o meu etá de orixá foi pesado. Foi necessário, mas eu senti, porque os meus conselhos, meu etá de Ifá mostrou o caminho que eu estava vivendo. Você quer continuar aqui? Você quer continuar seguindo esse caminho que te trouxe até aqui? Que você perdeu, teve grandes perdas na sua vida, você quer continuar perdendo? Se você não quiser, tá aqui uma outra opção, tá aqui um segundo caminho. E para eu chegar nesse caminho, para eu chegar até um quarto de Fá, eu tinha que passar por santo. E eu não sabia, tinha a menor ideia do que era isso ainda. E eu fechei meu olho e apostei todas as fichas. Foi literalmente uma jogada do poker all-in. Tudo que eu Sim, tinha, eu sim. botei em cima da mesa. E veio o Etá. E foi dolorido, porque diante de pessoas que eu conhecia apenas um mês, eu me senti nu na frente daquelas pessoas. O meu caráter, as minhas intenções, a minha moral, tudo foi revelado ali. E, foi duro ouvir. Foi necessário, mas muito duro. O etá mais duro que eu tive foi da minha mãe Oiá, e onde ela disse que se eu continuasse, se eu não mudasse, eu ia perder ainda mais. E eu poderia, a minha teimosia poderia custar a minha própria vida. Então foi aí que eu realizei. Falei, cara, não faz sentido eu querer um resultado diferente e continuar com as mesmas ações. Então foi aí, um mês depois, foi em outubro de 2017, me consagrei me iniciei como Alfacan.
Iniciei na Terra de Orixá um pouco menos de um mês depois, em novembro de 2017, e ali eu comecei a me organizar. Continuei as consultas com o senhor, analisei todos os conselhos e, e, e tive uma mudança muito drástica na minha vida. Eu falei, cara, já que é para mudar, eu vou mudar. Então, eu lembro até hoje, quando fui conversar com o senhor, no final do ano de 2017, e falei para o senhor: vou fazer algo que eu nunca imaginei fazer na vida, um concurso público. O que o senhor acha? Vamos jogar. Nós jogamos. O... Vou falar. Na verdade, eu falei para você fazer o concurso público. Sim, Porque eu lembro exatamente. muito, eu lembro muito dessa dinâmica. Antes de eu entrar nisso, para você dar um pause, beber uma água, respirar, vou voltar a contextualizar mais um pouco, né? Eu lembro muito do momento que você estava de dificuldade econômica, né? Morando com seus pais e o quanto você se entregou. Ali foi o momento onde eu consegui enxergar a fé, né? Eu sempre digo aqui uma coisa que eu aprendi: a fé, ela só vem em momentos de adversidade. Não é todo mundo que consegue ter fé sem a adversidade. Quando as pessoas estão com saúde, com dinheiro, com casa, você não tem a necessidade de ter fé, a não ser que isso tenha sido plantado dentro de você na infância, pelos seus pais, pelos seus iniciadores, enfim. Para uma pessoa que não teve esse contato prévio com religião, uma educação moral e ética debaixo de determinados costumes, ela não tem por que construir uma fé. Para que você vai entrar na igreja e se ajoelhar se está tudo bem com você? Para que você vai se iniciar em Fá se está tudo bem com você? Esse é o momento onde eu consigo enxergar que a fé entrou na sua vida. E essa fé não só entrou, como ela permaneceu, porque um tempinho depois você estava mal de grana e mesmo assim você usou tudo que você tinha para poder dar o próximo passo. Eu acho que aí a fé já estava dentro de você, mas é ali onde ela foi testada. É ali onde você de fato bateu o martelo e falou assim: não, é isso mesmo que eu quero. Vou rapar a minha conta para poder fazer o próximo passo. E foi bom, porque até esse momento, agora voltando para o que a gente estava falando, até esse momento, vou contextualizar de novo. Você ainda tinha pensamentos muito diferentes do que você passou a construir. Eu lembro que Sim, você estava no seu período sabático procurando novos empregos. Você conseguiu achar, né, algumas vagas que pagavam salários excelentes, mas como a sua cabeça ainda tinha estava presa à sua vida de São Paulo, você estava ainda, não, isso aqui não é para mim. Esse emprego é bom, mas não é para mim. Esse emprego é bom, mas não é para mim. Então, assim, para uma pessoa que estava passando por um problema econômico e você recusar qualquer proposta, qualquer emprego, você tinha fé, mas você ainda estava preso no Eduardo anterior. E eu lembro muito na dinâmica que aconteceu entre as pessoas, né? Ali de Fá, quando você descobriu o seu Odon, quando você se iniciou em Santo, que você falou: cara, quero me iniciar. Quero muito me iniciar em Fá. E teve até pessoas que disseram assim: pô, cara, pega um empréstimo. Lembra disso? Pega um empréstimo para você se iniciar e vai logo, e bobá. E você veio até mim com essa dinâmica. Eu falei: cara, não faz isso. Não, não, eu acho que nenhum tipo de religião o culto pode exigir que você saia de quem você é 100%, um cara muito ligado na economia, muito ligado nas suas coisinhas para poder pagar um preceito, entrar para uma religião, né? Foi aí naquele momento que eu analisei. É por isso que é bom isso que você falou da gente ter trocado experiências, ter se conhecido mais intimamente. Eu comecei a analisar você, Dudu. Comecei a analisar a pessoa que você sim. era. Comecei a analisar o seu Edu. E vi que você é um cara extremamente inteligente, estudado e que para você não teria dificuldade nenhuma de passar no concurso público. E eu lembro muito que eu fui muito incisivo assim com você. Você estava no momento onde você estava perdido, procurando vagas que não iam te preencher, porque não era o seu caminho, um novo trabalho em São Paulo. O seu caminho era outro, o seu caminho era estar em Fá. E você precisava de uma base.
para poder construir esse caminho. E aí eu lembro que eu falei, cara, por que você não faz um concurso público? Você é inteligente, você gosta de estudar, você gosta de criar metodologias para estudo. Acho que a maior dificuldade de uma pessoa passar no concurso público não é estudar, é criar essa metodologia para estudo. E você faz isso perfeitamente bem. Por que você não faz concurso público? A gente abriu um jogo, o Urumilá te deu aval, fizemos EBO, você seguiu seus conselhos, e aí conta o resto. Não, é exatamente isso, né? Acho que eu, como a maioria das pessoas, não aprende no amor, né? A gente aprende na dor. E foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele momento. E esse finalzinho, a minha vida começou a mudar realmente nesse final de ano, o último trimestre de 2017. Outubro, eu me sei como Ofacam. Recebi conselhos muito preciosos. Um mês depois, em novembro, veio o meu etá de Orixá. Eleguar me trouxe um ossobo, ofo, intorino e cafetileri, que é exatamente isso, como o senhor falou, eu estava sem cabeça, eu estava gerando os meus próprios, gerando os meus próprios problemas, e ali eu percebi que eu tinha que mudar. A minha soberba estava me custando muito. E eu falei, cara, não, estou disposto a fazer algo que eu nunca imaginei. Vou mudar. Foi quando eu procurei o senhor. E antes disso, teve a letra do ano. Eu não lembro exatamente qual era o Odo. Meu Giovana tá na live, ele vai saber com certeza. Eu não sei se foi 2018? 2000, foi a letra de 18, que a gente tirou em 17, mas que fazia a regência de 18. Eu não sei se foi o Beate ou se foi um depois de o Beate, mas a Foi um regência. antes de Obeata, eu acho. O Obeata foi 2019. Então foi Então, um antes de o Beate. Foi 2018 Iori, foi eu não Otura lembro. Rossomum. Otura Rossomum. Otura... Regência, Obatalá e Oiá. Então, essa regência, meu pai e minha mãe estavam regendo esse ano. Então, ali, as coisas foram se encaixando de uma maneira que eu me agarrei em Fá. Eu falei, cara, esse é o caminho. Procurei o senhor, consultamos Orula, fizemos os nossos ebóis e eu mudei completamente minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi terminar um relacionamento que não estava legal. Eu tinha apenas 3 meses para me preparar para o concurso. Eu não me imaginava, nunca me imaginei ser um servidor público e hoje eu não o sou. Eu sou um funcionário público, então eu trabalho numa empresa de economia mista, então que me trazia essa experiência de corporativo, que eu sou um administrador, mas nesse ambiente da administração indireta, e eu foquei ali. Foram 3 meses que eu estudei e fiz a primeira prova. Fui convocado, mas eu passei, mas não fui convocado. 15 dias depois eu fiz outra prova e fiquei muito confiante do meu resultado. Continuei estudando, aí dessa vez sim, para o concurso da Receita Federal, mas 3 meses depois saiu o resultado do concurso. Eu tinha passado. Então 2018 foi um ano que minha vida mudou muito, muito, muito. E rapidamente eu já estava empregado. Então, um pouco menos, não, na verdade foi um ano. Em outubro de 17 eu me iniciei como OFACAM, em outubro de 18 eu estava assinando um contrato de trabalho. E assim que eu passei, fui procurar o senhor novamente. Vamos nos planejar. Como eu faço para fazer IFA? E é uma decisão muito grande, é uma logística muito grande, enfim, não é simples se iniciar IFA. E ali o senhor sabiamente me aconselhou, meu filho, mais uma vez, não é o momento. Eu lembro que eu relutei muito, a gente quase brigou algumas vezes. Você falou, você como Adaquino, você precisa ter a sua própria casa. Então priorize ter seu espaço para depois se iniciar em Fá. Nossa, eu briguei muito E, com você por isso. Nossa senhora, eu lembro. e na época eu não entendia, Lu, não entendia, não entendia, não entendia, não entendia. Falei, cara, eu quero resolver logo o meu problema, mais uma vez, da forma que eu quero, no tempo que eu quero. Enfim, eu respirei fundo, a gente conversou bastante sobre isso. Para variar, eu sempre exploro todas as possibilidades com os meus porquês. O senhor, com toda a paciência do mundo, me explicou pela primeira vez, com caminhos de Ifá, o porquê
eu tinha que seguir esse caminho e, enfim, e eu fiquei literalmente desesperado, né? Porque eu sabia que tinha que fazer IFA rápido, só que eu tinha um desafio. Eu estava recomeçando minha vida literalmente do zero, em todos os sentidos. Acho que eu só tinha a minha roupa e os meus tênis, eu não tinha nada, nada Nada. deles, nada. Eu tinha que ter um espaço para eu morar e, na sequência, me iniciar em IFA. E eu tive a grata surpresa, que no primeiro se tornou grata, mas no início foi desesperadora, que o ideal era a gente ir para Cuba. Eu falei, caralho, como eu vou fazer isso tudo, cara? Como eu vou fazer isso tudo? Então, o primeiro passo foi realmente, é, eu procurei um apartamento, montei minha casa e realmente segui os conselhos de Fá. E a partir desse momento, as energias, cara, elas se, se reorganizam, se sintonizam, te favorecem e muita coisa aconteceu. Então, a gente teve quase um ano de planejamento para a Sim. nossa viagem para Cuba. E algumas coisas aconteceram, né? Tem coisas que nem eu acredito. Algo que me proporcionou ir a Cuba também foi. Eu acho que essa eu nunca comentei com o senhor. É, um processo meu da Receita Federal. Cara, era um processo meu da Receita que estava enrolado, era uma restituição minha que estava presa há anos Eu e não lembro. saía, não Lembrei, saía, lembrei, lembrei. não saía, não saía, não saía, não saía. E eu ainda no curso de formação lá da empresa, que eu passei no concurso, estava participando de um curso de formação. Do nada, um belo dia eu fui entrar na minha conta, eu falei, caralho, que é isso? Enfim, fui tentar entender de onde era, aí era essa grana. E não foi 100%, mas me ajudou bastante nessa questão da nossa viagem. E foi um período muito gostoso. Foi um ano, o ano de 2019 foi um ano muito gostoso, onde a gente planejou a nossa viagem com cada detalhezinho. E foi uma viagem gostosa, porque. Acho que eu vou até antes. O ano de 2019 foi um ano muito bacana, porque foi o primeiro ano que a gente começou a cuidar da nossa EBE. Foi Sim, quando a gente sim. reabriu os quartos de Fá. O quarto Diego foi quando a gente voltou de Cuba, que o senhor A coisa que eu reabriu e fiz. reformou. Mas em 2019 a gente começou ali, remontar o quarto. A minha madrinha estava com a gente também, minha madrinha carnal. A gente foi comprando cada coisinha aos pouquinhos, os tapetes. Nós mesmos furamos as paredes, instalamos As a, cortinas. as cortinas, carregamos os vasos, limpamos tudo. Foi, foi um ano muito gostoso. Foi muito gostoso da gente começar ali a montar a nossa EBE. E nós fomos coroados no final do ano com essa viagem para Cuba, né? Que, Foi assim, essa sensacional. viagem, antes de você entrar nela, que a gente precisa entrar nela, que acho que é um momento importante da sua vida, do meu também, sem palavras. Você estava lá para poder dizer. Cabe muito grande agradecimento ao seu Gibona, né? Sim, Ele foi o cara que conseguiu organizar essa viagem para a gente de uma maneira super amarrada, super certinha. Se dependesse só de nós dois para fazer essa viagem, a gente poderia ter tropeçado em tantos lugares, que acho que esse agradecimento é de vida, né, pro seu Gibona, porque sim, ele que ajudou, assim, a organizar, a planejar, conhecer as pessoas, colocou a gente no trilho certo, assim. Foi um casamento, literalmente, de nós três para podermos conquistar tanto tudo que você conquistou lá, quanto tudo que eu conquistei lá, que também foi muito importante para mim. Daí, Dudu, vamos entrar exatamente agora nessa viagem, assim, que é muito louco, né? Para quem nunca foi, né? Ir para Cuba, para se iniciar, é muito louco. Antes teve toda a parte cerimonial que é feita aqui, né? As cerimônias prévias, que foi uma correria para cima e para baixo, a gente se encontrando praticamente todo final de semana para poder fazer as suas cerimônias prévias, que demoram uma semana, com viagem marcada, com tudo certinho. Entra nessa viagem, cara. Assim, daquilo que você pode contar, daquilo que não é secreto, compartilha com a gente, assim, como é que foi. foi um grande prazer, assim. Eu acho que
construir a construção dessa viagem foi muito legal. Eu acho que a gente fumou alguns charutos na casa do meu Jubona, planejando essa viagem, vendo cada detalhe. Para variar, eu sempre perguntando o porquê. Por que atravessar um oceano? Por que a gente não atravessa o oceano, mas por que a gente ir para a América Central e não resolver aqui? E eu entendi a importância, né? E quando eu entendi a importância dessa viagem, o senhor indo pegar Olófin, fazendo a adjudicação de Olófin, e foi uma grata surpresa. O meu Osbona é um cara extremamente detalhista, extremamente organizado, onde ele planejou onde a gente ia ficar, o que, que a gente ia fazer, montou um cronograma para variar nas nossas vidas, né? Posso falar na vida do meu Osbona, na vida do senhor e na minha, as coisas nem sempre são fáceis, a gente teve que refazer o cronograma algumas vezes, o meu Osbona teve que dar o jeito dele no trabalho, eu tive que mudar as minhas férias, enfim, fizemos N coisas. O senhor também estava passando por um momento pessoal super conturbado. Muito. E no Oh, final, cara, a gente se agarrou a Orúmina, se agarrou a Ifá e deu tudo certo. Então, foi, cara, sem palavras, assim. Acho que essa viagem eu dividi ela em algumas etapas, né? Só de nós quatro, né? Eu, minha madrinha Ana Cláudia, meu Giovana Robinho e o senhor, só da gente estar junto, acho que a gente se encontrando no aeroporto já foi engraçado. A gente foi rindo do Brasil até Cuba, né? É uma viagem longa, acho que são quase 7, 8 horas até o Panamá. Do Panamá a gente pega mais um voo de aproximadamente 2 horas, enfim. Mas foi engraçado, né? As nossas conversas, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos papos, né? Tanto no avião quanto na pensão que a gente ficou, a gente conversando sobre IFA. Aí eu chego e conheço. Eu tinha 1 bilhão de preconceitos com Cuba. E quando eu cheguei lá, é uma realidade muito diferente da nossa. Isso é fato. Mas tem tanta. É uma ilha muito deliciosa, assim. O fato da quantidade de defais e deoches que eu via na rua, o respeito. A gente fala, é muito questionada a liberdade em Cuba. No Brasil, um país extremamente democrático, a gente ainda fala sobre intolerância religiosa. A gente faz campanhas, passeatas e até hoje ileis, terreiros, casas de matrizes africanas são atacadas. E pela primeira vez eu vi um lugar que a liberdade religiosa era plena. Lá eu via muçulmanos, eu via católicos, eu via santeiros e fistas transitando por Havana Velha, transitando por Havana numa comunhão sem igual. O, o muçulmano ostentando sua barba tranquilamente, sua roupa característica, o seu chapéu, os ifistas, os santeiros com seus edefás, com seus elequeis. Minha madrinha andava montada lá de alacá, com turbante e tal, com um pano de cabeça, tranquilamente. Isso é muito bonito. O respeito pelo Iaô na rua, isso é fantástico. Hoje a gente vai. O Iaô na rua hoje, cara, tá andando de cabeça baixa. Pô, a gente vê basicamente no subúrbio, sendo apedrejado por alguém com uma Bíblia embaixo do braço. Isso é surreal. O Iaô cubano, mesmo de quem não é da religião, se preocupa se ele está com o padrinho dele depois das 6 horas da tarde, se ele está com a cabeça coberta. O cubano se veste muito bem. Então você vê aqueles Iaôs, cara, os caras com roupa toda branca, mas muito bem arrumados. As mulheres com seus vestidos, com as suas saias, com seus chapéus, com as sombrinhas, com tudo branco, com a bolsa branca. Isso é muito fantástico. A cultura cubana é sensacional. Tive o prazer de conhecer a sua mãe, Rafaela, que eu tive o privilégio dela ter levantado meu IFAB, Pitiba-Ianfá, e nos primeiros dias que o senhor e o meu Gibona ficaram muito em função da organização do meu IFA e das cerimônias do senhor, eu conheci Cuba com a minha madrinha e com a sua mãe. Sua mãe é diretora de um programa de cultura em Cuba, da televisão cubana. Então, ninguém melhor para me apresentar a cultura cubana. Então,
foi uma imersão cultural sem igual, sem igual, sem igual. E veio a segunda etapa. Eu entrei, fomos para casa, eu esqueci o nome dela, era Dona Maria, não lembro, meu irmão tem que fazer. Eu também não tô Aquela lembrando. casa da família do Dom Pedrito, né? Sim, não tô Então, antes lembrando. disso, algo que eu nunca vou esquecer foi eu quase dormindo já na pensão, com a sua mãe, com a mãe do senhor. O senhor volta assim da cerimônia de Oló, assim, parecendo uma criança, com o olho brilhando, super empolgado. Mesmo diante das limitações, na verdade eu não poderia me contar nada do que tinha acontecido no cerimonial, mas mesmo assim a gente conversou muito sobre Ifá, fizemos muitos planos, muitos planos. Aquela noite a gente não dormiu, né? Então a noite que antecedeu o meu A gente IFA, só nem conversou eu, e eu nem o... fiquei estudando igual louco, lembra que eu ficava obsessivo? Eu fui dormir e o senhor continuou estudando. Então, ali a gente fez vários planos. E se o senhor lembrar daquela noite, então já se passaram um ano e meio, se passou um ano e meio, quanta coisa já aconteceu, né? Nossa, muito. Ontem a gente se encontrou. Quando a gente olha para a nossa EBE hoje e como ela é, naquela época ainda tinha um hostel ainda, É, então a EBE era só a metade. Então, eu acho que quase todos os planos que a gente fez naquele dia aconteceram. Então, foi realmente um momento muito mágico. E ter, enfim, superamos a cerimônia do senhor, de Olofin, chega o meu cerimonial. Tive 2 dias de férias, conhecendo a Havana Velha, igual um turista, para cima e para baixo, tranquilamente. Passei um perrengue desesperador, porque o ano de 19 eu acompanhei todos os jogos do Flamengo e eu cheguei em Cuba exatamente na final da Libertadores. final da Eu Libertadores. desesperado com a minha E meu madrinha aniversário procurando. também, né? O aniversário do senhor Ainda era foi meu alguns dias aniversário. depois. Aí procurando um sinal de Wi-Fi, não achava, enfim. Mas foi um dia muito agradável. E a experiência de ter contato com a cultura do cubana e beber da fonte religiosa de onde nós viemos foi sensacional. Assim. Primeira coisa que me chamou muita atenção é o respeito aos mais velhos. Tinham 14 babalaôs no meu Ifá, comigo 15. O respeito daqueles senhores por Ifá, pelo cerimonial, a dinâmica é um pouco diferente, né? A gente prepara o quarto de Fá aqui no Brasil na véspera e lá, enquanto estava montando o quarto, meu esbona estava fazendo bori em mim, uma dinâmica diferente, né? Foi a lá Cuba, né? Na sala mesmo eu estava tomando bori, fazendo ebó, e o senhor e o restante dos velhos montando o quarto. E a todo momento, 80, 90% do tempo a gente falava sobre Ifá. A gente falava sobre Ifá, falava sobre a mitologia dos orixás, falava sobre Odum, falava sobre as experiências nessa vivência religiosa. Aprendemos muito. Eu lembro muito do Pacheco falando sobre Yorubá com a gente, né? Desmistificando, ensinando as cerimônias simplesmente pelo significado das palavras. E isso foi fantástico. E os outros 10, 20% era política. Então, isso me chamou muita atenção, esses 2 pontos, né? Quarto de Fá, se fala, acho que o cerimonial como um todo, né? Se falando sobre mitologia, se falando sobre Fá, falando sobre política, e esse amor, esse carinho que se tem por Ifá, isso foi algo que eu trouxe para o Brasil, assim, e sou muito grato por ter passado por essa experiência. Foram, foram dias fantásticos, é uma outra realidade em todos os aspectos, mas me engrandeceu muito como pessoa. Eu reavaliei muito dos meus valores, muito das minhas prioridades, conhecendo a realidade cubana. E eu acho que eu iniciei minha vida religiosa com uma base muito grande. Então, eu já me senti uma pessoa muito privilegiada por ter o padrinho que eu tenho e o Ojubona que eu tenho, mas essa base ela ficou mais robusta vendo aqueles velhos de Cuba. A maneira como o cerimonial foi conduzido, o respeito
que esses velhos tinham pelo meu padrinho, pelo meu Jubona, a forma como eles acolheram o Senhor. Eu achei isso tudo fantástico, fantástico, fantástico. Pena que a gente não pode compartilhar tudo que a gente vive dentro do Ibodu Ifá, mas teve um momento muito, muito específico que me marcou muito. Foi quando o Ojubona do Senhor, o Oviedo, José Oviedo, o Berosso, o senhor não via há anos, acho que 20 e poucos anos que o senhor não 20 e via, poucos anos. e a mãe do senhor passou uma mensagem para ele, ligou para ele, dizendo que teria o Ifá lá na casa do Dom Pedrito. Ele apareceu do nada procurando o Rafaelito. E o senhor, foi a primeira vez que eu vi o senhor batendo cabeça para alguém. Porque o senhor é o babalô mais velho no Brasil. E o senhor fez isso, ficou até arrepiado. O senhor fez isso com um prazer, com um Pô, carinho enorme por aquele senhor. Então, muitos acham que abaixar o ori para o seu iniciador, abaixar o ori para o seu Ojubona, vai ferir a vaidade, mas é um sinal de agradecimento, de gratidão, e ali a gente recebe um grande ebó. Receber a bênção dos nossos mais velhos é um grande ebó. Então, dois momentos com o Berosso me chamaram a atenção. O primeiro foi esse. O senhor ouviu, a primeira coisa foi mergulhar com o oi do senhor no chão, bater cabeça, dar um abração no Ojubona do senhor. E o segundo momento foi durante um dos meus etais, eu do lado do meu Ojubona, naquele momento do Atefá, um Iquinifá pula das nossas mãos e vai ao solo. O quarto de Ifá estava cubano, né? Apesar de estar se falando de Ifá, está falando, cubano tem um tom de voz meio peculiar, né? Eu entendi isso, achava que estava todo mundo brigando, mas não, eles estavam apenas conversando. Nesse momento, acho que era o Pancho que estava como livreteiro, o senhor estava do lado do Pancho, como a Safe, e o Gibano do senhor estava do seu lado. Quando o Adele caiu no chão, prontamente aquele senhor super alinhado, com aquela calça de linho dele, com aquela camisa para dentro da calça, o senhor parecia um eleguar, né? Pretinho, pretinho, uma 70 elegância, Blau, quase cara, 70 anos de idade. exatamente magrinho. Cara, ele se ajoelhou, ficou em quatro apoios e pegou o Adele com a boca e levou até as nossas mãos. Cara, eu achei esse gesto de tremendo respeito e carinho por Orula. Então, acho que esses dois momentos me marcaram muito, né? Esse respeito ao mais velho e o amor a Ifá. E ambos o Oberoso participou. Então, acho que eu trago isso com muito carinho aqui para minha vida religiosa. Eu me sinto uma pessoa muito grata, muito, muito afortunada por ter começado o meu sacerdócio tendo contato com pessoas assim e sendo guiado pelo Senhor e pelo meu Gibona, assim, eu sou um Axé, felizardo. axé. E eu também sou muito grato a isso tudo, né, meu filho? A gente já conversou muito sobre isso. Nunca vou cansar de te agradecer por essa viagem. Foi uma mudança drástica na minha vida. Eu lembro que eu tinha muitas dúvidas do que eu ia fazer depois dessa viagem de Cuba. Eu lembro até que eu tirei férias, né? Eu estava trabalhando, eu tinha um trabalho ainda. Além da minha parte religiosa, eu tinha um trabalho físico, né? E eu tinha dúvida, lembra? Pô, não sei o que eu faço, eu volto ao trabalho, se eu não volto, eu não quero voltar, mas eu tinha medo de só me dedicar ao sacerdócio, não conseguir manter. E eu lembro que eu tirei muita dúvida com você no último dia, você lembra? Nosso último dia em Cuba, que a gente ficou tentando achar uma pizza. A gente correndo Sim, por Havana, velha, que eu queria comer pizza, eu só amo pizza e queria pizza. E em Cuba não tem pizza. A pizza que tem não é pizza, é outra coisa. E aí a gente começou a correr atrás de pizza, atrás de pizza. E eu virei para você e falei, pô, Dudu, tô pensando em largar o meu trabalho. Como você é um cara que mexe com economia, né? Me diz aí o que que você acha. Cara, em 2 minutos você fez uma conta na tua cabeça e falou, não, padrinho, é possível. Porque se você fizer tantos jogos, aí entrou o meme da Nazaré na minha cabeça, e aí você começou a fazer um monte de conta, olhar para cima e falou, não, pode ir, pode fazer que vai dar certo. E, cara, eu levei fé, porque eu sei o quanto isso é importante para você, o quanto você é bom nessa questão de planejamento. E levei tanta fé que acho que os astros movimentaram a energia
para que isso acontecesse antes do que eu quisesse, e quando eu cheguei no Brasil, eu fui demitido. Então, então, Conheço essa história. é, então acho que tudo concluiu e de lá para cá eu só me dediquei ao sacerdócio e minha vida só melhorou. Todos os medos que eu tinha de não conseguir sustentar minha vida, meu estilo de vida, meu padrão de vida, isso caiu por terra, porque na verdade tudo melhorou. Melhorou 200, 300%. Então, assim, também tenho que te agradecer por essa mão que você me deu, assim, que nesse lado você sabe que eu confio 100% em você e você me deu seu aval e fui embora. Bom, Dudu, acho que essa viagem foi um marco para nós dois. Só que agora eu Sim, queria entrar numa parte complicada, que é a nossa atualidade. sim, Porque todo mundo, pelo menos quem é iniciado em Fá, sabe que o primeiro ano de uma balaô, assim como de um iaô, assim como de o iniciado dentro da cultura do candomblé, sempre nos é passado de que será um ano muito difícil, de que será um ano de provações, porque é um momento de você precisar se dedicar ao estudo e qualquer vacilo, qualquer resvalo que você der, isso vai ser muito prejudicial, né, para você. Eu lembro tanto quanto a gente conversou isso com você, quanto a gente brigou com você, Dudu, esse ano vai ser difícil, cai para dentro nos estudos e tudo mais. E é bom você falar um pouco disso, porque tem gente que ainda vai passar por esse processo. E é legal ouvir isso de alguém que acabou de passar por isso, que eu acho que agora, principalmente depois nossas últimas três conversas, eu acho que agora que você ligou o motor de novo, né? Você passou um momento sim. de dificuldades pessoais, de você com você mesmo, do seu ori, se entender, né, na situação como sacerdote, como pessoa, como pai. E você precisou desse tempo, precisou tomar porrada, precisou porrada na saúde, porrada na cabeça, para poder entender e religar esse motor. Fala pra gente como é que foi esse tempinho, logo depois de se iniciar. Então vamos lá. É... Em linhas gerais, foi um ano difícil para todos, né? Um Ainda tem 2020. isso. Foi no ano que É, começou a pandemia. exatamente. Então, eu acho que nós fomos muito felizes ao fazer as previsões da letra de 2020. Então, realmente, a perda de âmbito geral aconteceu para a sociedade como um todo, na sociedade brasileira. Foi um ano extremamente difícil e desafiador para todos, né? Eu, eu me sinto um privilegiado que eu faço parte de uma parcela da população brasileira que pode ficar em casa. Então, meu trabalho, rapidamente a gente migrou para o home office, e estou em home office até hoje, trabalhando de casa, então eu tenho tudo que eu preciso dentro do meu lar. Foi um ano que, durante um período, nós ainda mantivemos o ritmo das cerimônias de Fá, mas que depois foi caindo, né? A quantidade de cerimoniais foram diminuindo, e esse contexto, especificamente para mim, foi um pouco complicado pelo seguinte: quando a gente entra num quarto de Fá, a gente morre, literalmente, né? O Eduardo Antigo morreu e nasceu o Awo Lobe. Achei. Então é um renascimento. Mas isso não é um renascimento simbólico. Posso falar por mim. Então, quando eu cheguei no Brasil, no final de 19, esse período final de 19, 2020, foi um período bem difícil, porque autoconhecimento requer mudança, né? E a mudança, algumas vezes, ou quase sempre, ela é bem dolorida. Então, as prioridades que eu tinha até entrar naquele avião para ir para Cuba eram completamente diferentes das prioridades que eu tenho hoje. Porém, você não faz uma troca de prioridades. Você tem um período que você fica com um vazio. Então, aquilo que te preenchia antes não te cabe mais. Porém, você fica num período que você fica, cara, até esse espaço ser preenchido é complicado. Você começa a se questionar durante muita coisa. Depois do meu Itá, eu tive a consciência de quem realmente eu era. Então, borrar o modo, na verdade, é você ter a oportunidade. Eu não sou mais a Daquino, eu sou o Shane Lobo. Orumila me deu
a oportunidade de melhorar. Mas essa minha essência continua. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Axé. Essa briga é constante entre o nosso Ori, que define o que nós devemos fazer, o que nós fomos predestinados a fazer, o nosso destino, o nosso caminho, com o nosso Ori Num, que é o nosso desejo. Então foi um ano que o que eu devo e o que eu quero fazer foi uma briga muito, muito intensa. Eu digo que isso faz parte do processo de autoconhecimento, né? E de mudança. Só que isso tudo foi potencializado num ano que, cara, eu fiquei sei lá, 70% do tempo sozinho. Então isso foi. Eu sou grato porque eu julgo que 2020 foram momentos de muitas mudanças e renovações pessoais. Só que isso foi muito intenso. E durante algum tempo foi difícil lidar com isso tudo. Eu tive todo o suporte do Senhor, todo o suporte do meu Jubona. Nós sempre tivemos conversas intermináveis sobre isso. Minha próxima meta é fazer realmente o meu Quanado, que é quando a gente joga essa pá de cal nesse antigo eu, no Ipim. Só que eu meio que sucumbi nesse finalzinho de ano, no primeiro trimestre desse ano, foi quando a gente parou quase por completo os cerimoniais. Então, eu fiquei muito tempo em casa, foi um momento de muita reflexão, porque acho que o senhor passou muito por isso. Eu me identifiquei muito com o senhor, aquele nosso período, no período do senhor pré-Cuba, né? O senhor sabia que a vida do senhor ia mudar. O senhor ia se tornar um homo odum. Então, você não sabia os conselhos que seriam revelados, o destino, que seria esse complemento de destino do Senhor, e bate uma insegurança. A única certeza que eu tinha é que minha vida ia mudar. Axé. Então, é um processo. É um processo e sou muito grato. Eu acho necessário, porque eu, como Oxene Lobe, acho que isso vale para todos, né? Para a gente do Odum, né? E Fá não é decoreba. Então, não é simplesmente você pegar um livro. Eu acho que tem toda uma conexão com. Os babalôs vão entender o que eu vou dizer agora, com a nossa ancestralidade, né? Com os babalaôs antigos, com o babalô que você já foi anteriormente. Então, se você não estiver conectado com a sua ancestralidade, se você não estiver conectado com o Ifá, você não vai aprender. E acho que isso é um processo. Então, acho que antes de se pegar um livro, se pegar um tratado, você tem toda uma questão espiritual, né? Ele tem essa irradiação do, da ancestralidade, dos egos de um babalaô. Axé. Então, foi um ano que, mais uma vez, como teimoso que sou, eu construí tudo na minha vida estudando. Eu sou autodidata. Então, eu achei que eu ia pegar um tratado, eu ia ler o tratado e eu ia decorar. Hoje, se eu puder deixar um recado para os futuros sacerdotes, para os aositos, o que eu tirei desse 1 ano e meio de sacerdócio é que Ifá não é decoreba. Realmente você não aprende Ifá nos livros. Ifá é sensibilidade. Axé. Um Odum pode ter 101 caminhos, mas o Babalô tem que ser sensível, usar da sua espiritualidade para determinar qual caminho seguir. O Jubona fala muito sobre isso, né? Deixar o Egum falar, né? Deixar a Sim. espiritualidade falar. Porém, você só é sensível, é uma linha muito tênue. Você só é sensível àquilo que você conhece. Então você precisa estudar. É uma linha muito tênue, porque você não Muito, consegue ser sensível àquilo muito, que você não muito, conhece. muito, muito, muito. Então, é esse equilíbrio entre espiritualidade e a espiritualidade do Babalaô está muito ligado a seguir os códigos éticos, a seguir a filosofia de Ifá. Então, nesse ano, eu realizei que um Babalaô realmente é aquele que segue a filosofia de Ifá. Nós fazemos um juramento de salvar a nós mesmos, a nossa família e a humanidade. O ebó é a maior arma de um babalô, como o senhor me ensinou. Mas o ebó é para você se salvar, salvar a sua família e salvar a humanidade. Não para remendar, para borrar e bypassar um desvio de conduta. Então,
tem uma fala do meu João que eu acho fantástica. Ao longo da nossa... É tudo uma construção, né? Hoje o senhor, como Homo Odum, tem etais atrás de etais. Você tem o etá de Aofacan, o etá do Quanado, o etá de Olofin, todos os etais dos orixás e poderes que o senhor pegou ao longo da sua vida religiosa. É, e o senhor vai recebendo conselhos. Conselhos sobre que destino seguir e conselhos sobre conduta, sobre moral, sobre ética. E voltando a um conselho que nós damos para os umboalês, para os consulentes, serve para os babalaôs. O conselho de Orúmila, das divindades e dos orixás, é o que faz a gente mudar. É o grande motor das nossas mudanças. E o babalaô recebe ao longo da sua vida, da sua família religiosa, etais que são grandes conselhos. Então, isso que eu aprendi. Então, a gente tem que ser, enfim, sensível àquilo que a gente conhece. Então, a gente tem que estudar. E não é só estudar, pegar um livro. O babalaô aprende com o seu mais velho. Tô esperando Então, chegar nessa parte aí, Borobu. exatamente, porque muitas vezes você precisa estar ali. A nossa religião é uma religião oral. Então, por todo o histórico que se tem, um lado um pouco mais antropológico da história de Ifá, em Cuba os negros foram alfabetizados antes. Então, nós conseguimos ter essa oralidade registrada antes dos outros locais da diáspora. Então, nós temos muitas referências bibliográficas, né, os tratados cubanos, mas não é só isso. A oralidade ainda é a base da nossa religião. Estar com o nosso mais velho, aprender com ele. Num primeiro momento, você vai aprender o lado mecânico. Você vai repetir. A consciência do que é aquilo, o significado do que se está mojubando, vem depois. Mas essa dinâmica de se estar sensível àquilo que se conhece ao lado do seu mais velho é fundamental para o processo de aprendizado. Então, eu acho que o Aosito ele tem que estar ali, ele tem que... se um Aosito almeja a chegar a ser um Homo Odum, como o senhor, como o meu Ujubona, isso tem a consciência que é por mérito. Então, acho que o que eu repito para mim quase como um mantra, se eu quiser um dia chegar a ser Homo Odum, ter esse direito, ter esse caminho, eu quero permanecer com o coração de Aosito e cabeça de Olu, sabe? Acho que essa dinâmica é fundamental. Eu acho que o primeiro passo é o Aosito entender a sua mojuba. Então, vai ter um lado mecânico? Vai ter um lado mecânico, ele vai ter que decorar aquilo, porém, ele tem que entender, ele tem que emanar aquela energia, convocar aquela energia com o coração. Então, é um misto de sensibilidade com conhecimento. Que nunca Então, acaba, enfim, né, Dudu? Que nunca acaba. nunca acaba, nunca Você acaba, está nunca sempre acaba. melhorando, você está sempre exercitando, você está sempre evoluindo, sempre correndo atrás de melhorar o seu trabalho, a sua consulta. E eu fico feliz de ver que você modificou isso na sua cabeça, né? É uma coisa que começou a se modificar lá atrás, essa ressignificação dos conselhos de Fá, deixar de apenas prestar atenção na medicina e passar a prestar atenção na modificação ética e moral que o Orumilá traz através de Fá na nossa vida. E isso é o que vai fazer agora você conseguir evoluir, estudar, para poder dar o seu próximo passo. É o que faltava para Sim, você. Na minha opinião, eu acho que isso para qualquer babalaô, né? Antes de você entender isso, a não ser que você seja uma criança, porque eu fui feito criança e fui aprender isso depois. Já você sendo um adulto, você precisa ter essa consciência do quanto é importante essa modificação de ética e moral na sua vida para você poder evoluir. sim, Então, sim, hoje eu sim. vejo você aprendeu isso, hoje você vestiu essa camisa e está aplicando. E
de novo, novamente, mais uma vez na sua vida, sem dúvida as energias vão se movimentar para que você consiga ter tempo para estudar, cabeça para estudar, tempo para poder se movimentar aqui para minha casa, para casa do Gibona, para estudar e aprender. E isso é um ciclo. Você vai Sim. fechar esse ciclo e você vai começar um outro ciclo de aprendizado que vai ser fechado em algum momento e vai se abrir outro e assim por diante. Eu tô num ciclo de aprendizado, não sei quando ele vai fechar, não tenho ansiedade para que ele feche, até porque eu sei que assim que ele se fechar, outro vai se abrir. Né? O Ouro me ensina que a nossa vida é uma espiral e essa espiral é movida por ciclos. A gente precisa finalizar todos eles sem finalizar nenhum deles de maneira prematura. Isso é muito importante. Dudu, eu acho que agora o que falta para a gente poder deixar uma mensagem gostosa e clara para as pessoas é que você conte alguma situação diferente, alguma situação legal, uma situação gostosa, porque eu acho que a gente conseguiu traçar o momento do, da sua história, a gente contou, né, lá atrás, desde o momento que você começa a entender você no mundo como um ateu e passou a cultuar alguma coisa, passou por muita coisa, até chegar nesse momento onde você é uma UIFA que está em processo de estudo para poder pegar o seu próximo caminho, que é o Becaquanado. Né? Então, acho que a live ficou bem amarradinha, bem fechadinha, bem completa. Eu acho que falta contar agora um fato legal, um fato interessante, um fato desconhecido, que tem a ver com o IFA, né? Óbvio, e que deixe claro o quanto o IFA é importante na nossa vida. Você parou alguma coisa? Você pensou em alguma coisa? Na verdade, eu pensei em muita coisa, mas ontem, saindo da casa do senhor, é, eu tive um insight bem legal, assim. Mais do que um fato, foi literalmente quando eu saí da casa do senhor, o senhor não estava em casa, E, eu aí, e fechei o ontem você viu portão. ele tutelu, né? Como é que ele fica? Aquele ali sou eu. Exatamente. Não, mas antes de entrar nesse fato, eu gostaria de só fechar com algo que eu acho muito importante. Estava explicando sobre essa questão, porque na verdade eu tenho uma ligação muito afetiva com essa frase que eu vou falar agora. Essa dinâmica, né, essa linha tênue entre o conhecimento e a sensibilidade, né? Por um lado, eu falei que o meu Gibona chama isso de deixar o Egum falar. Uhum. E essa dinâmica de você ter, ter esse conhecimento, estudar Ifá, estar aberto para a irradiação do ego de Babalau, o senhor chama de a intimidade com o Odo. Eu acho isso sensacional. Eu demorei a entender isso, né? E o senhor é um grande entusiasta, o senhor me estimula muito a ter contatos e contatos com o Odo. E não é só necessariamente estudando, porque às vezes estudando não é suficiente em casa sozinho. Não. É estar na casa do meu maior, é estar participando, é estar ouvindo. Então, essa intimidade a gente cria literalmente estando na casa dos nossos maiores. Eu acho essa fala do senhor muito precisa e eu tenho um carinho muito grande por ela. Agora, voltando ao fato. Ontem, quando eu fui fechar o portão da casa do senhor, eu literalmente olhei para trás, né? Porque eu saí e virei. E ali eu olhei a nossa caminhada, né? Então, e foi muito gratificante, porque eu fiz um paralelo com um grande paradoxo iorubano. Nós, iorubanos, o grande paradoxo iorubano é a agricultura. Então, tudo gira em volta da agricultura. E na agricultura, você primeiro prepara o solo, para depois você semear, para depois você cuidar daquele solo que já foi da plantação, ela vai crescendo aos poucos, tem um momento exato de você colher, que se você colher antes, o alimento não vai estar pronto, depois ele vai estar estragado. Então, esse paradoxo urbano da agricultura está muito relacionado a dois conceitos: ao trabalho, ou seja, se você não planta, você não vai colher, e a paciência, essa dinâmica das mudanças de fases. Então,
Isso eu acho fantástico, porque eu demorei muito a aprender isso. As coisas acontecem no seu tempo. E você está ali no caminho, você está sujeito a intempéries, o seu planejamento não pode sair, como o senhor bem disse, sinalizou algumas vezes. Eu sou um cara que tenta me planejar muito, né? Então, mas nem sempre vai ser no nosso tempo, da maneira que a gente quer. Porque muitas vezes o caos, o inesperado é fundamental. E faz isso, né? Exu, essa dicotomia, esses dois avatares, Exu e Eleguá, eles têm um papel fundamental nisso. Para nós iorubãnos, nada é perene, nada é constante. Essa mudança é fundamental para o movimento. Então não tem a gente vê um conceito de bom e ruim, não tem o necessário. E o Exu vem e o senhor perde emprego e, para começar um sacerdócio. Axé. Eu perco tudo para começar a olhar para mim, entender quais são os meus ossobos e começar essa caminhada religiosa. Quando eu olho para trás, eu sou muito grato para isso que aconteceu, porque eu tinha certeza, hoje eu tenho certeza, que eu não ia ter a mudança no amor, pelo amor. Isso foi necessário. Então, quando eu olho para trás e lembro do quarto do Senhor com aqueles tênis gigantes, das nossas conversas, um desconfiando do outro, Sim. a nossa aproximação que foi aos poucos, nós dois chegando numa EBE nova na casa do meu ex-Bona, aquilo era tanta novidade para o Senhor quanto para mim. Nós fomos, apesar do Senhor estar voltando para a comunidade, eu estava entrando, a gente estava chegando junto, né, na verdade, né? O Senhor se reconectando e eu me conectando, e essa caminhada lado a lado, as coisas acontecendo, a gente montando o quarto de Ifá, o Senhor na dúvida se seguiria esse caminho ou não, o Senhor mudando de emprego, a gente indo para Cuba, a gente voltando de Cuba, as mudanças gigantescas que o ano de 2019 trouxe nas nossas vidas. Enfim, hoje quando eu olho para a nossa CB, ela está muito diferente. Está muito, muito, muito. Desde os quartos de Orixá, Ifá e Egon estarem lá, aquele salão, né, que é onde era a República, voltou a estar bem próximo, como era na época do Pai do Senhor. Cada detalhezinho da EBE, tudo, porra, foi muito gostoso estar na casa do Senhor e ter esse insight de olhar para trás. Então, enfim, foi muito gratificante, muito gratificante. Pô, que legal, Dudu. Isso é maneiro, porque nem todo mundo tem tanta intimidade e nem passou tanto tempo comigo para poder ter esse insight, né? Eu não tenho a pretensão de que as pessoas venham na minha casa e fiquem aqui. Pelo contrário, a pretensão é que elas venham, resolvam o seu problema e vão embora. Né, espalhem o nome de Fá e o nome de Orumilá como alguém que deu uma boa orientação e um bom caminho de vida. Se a pessoa ficar, que ela fique por gratidão, que ela fique por amor à Orula, por amor ao trabalho que está sendo feito. E hoje eu vejo que esse paradoxo que você acabou de colocar está acontecendo nas nossas vidas, né? Eu lembro da gente falando lá em Cuba nessa noite fatídica que eu cheguei, igual criança querendo estudar, que eu falei, cara, eu preciso da minha casa toda de volta para mim, eu preciso construir isso, preciso construir aquilo, preciso ajeitar meu quarto Diego. E não tem como fazer isso tudo rápido. Não tem como chegar e, pum, agora vai ser assim. Não. Por mais que eu já tenha, né, um tempo de iniciar dentro de Fá, não é assim. E eu acho que o que o Urumila me ensinou nesses anos todos, com meu pai e depois com o Orumila, sozinho, praticamente com o Orula, foi a paciência, que é uma coisa que é inerente, minha, sou filho de Oxalá, eu tenho muita paciência, mas o quanto usar essa paciência a meu favor me faz bem. Hoje eu tenho na minha cabeça tudo que eu quero fazer com a Rebé para melhorar a minha vida, para melhorar a vida de quem frequenta aqui a nossa casa. E eu não tenho mais essa pressa, que eu sei que no momento certo vai acontecer. Desde que eu estude, desde que eu plante, desde que eu trabalhe. Então hoje eu trabalho
dia a dia, sabendo que o fruto daquele trabalho vai se reverter dentro da minha casa, dentro da nossa EBE, dentro da nossa cultura, assim. E que bom que você consegue enxergar isso. Que bom que ontem você teve esse insight de olhar para trás, olhar para trás e ver, cara, olha como isso tudo mudou. Porque isso faz com que a gente consiga olhar para frente. Assim a gente Sim. consegue olhar Vou para tomar frente e falar, cara, por último. o que eu estou plantando hoje na minha vida? Porque o que eu estou plantando hoje na minha vida é o que eu vou colher daqui a um ano, o que eu vou colher daqui a um ano, 2 anos. Então, o que eu estou plantando na minha vida hoje? Com a minha família, com a minha esposa, com os meus afilhados, com os meus amigos, com a minha Bé. O que eu estou plantando hoje? Porque o que eu estou plantando hoje eu vou colher amanhã. Se eu não estou plantando nada, eu não posso esperar colher alguma coisa. E isso faz a gente se movimentar todos os dias. E é bom essa movimentação, principalmente para mim, pelo meu Odo. Essa Sim. movimentação é essencial. Dudu, obrigado, filho. Muito obrigado. Deixa uma mensagem aí de, de paz, amor e de saúde para as pessoas que estão assistindo, para depois eu poder encerrar aqui para a gente. Na verdade, a gente já falou bastante, eu vou deixar uma pergunta Diga. só. Mas antes de fazer a minha pergunta para o nosso público, para quem vai assistir essa live daqui a 1, 2, 3, 4, 50 anos, antes eu queria tomar liberdade e compartilhar uma percepção minha disso tudo. Eu acho que o senhor foi muito feliz, né, nas suas colocações, mas mais do que isso, acho que o senhor mudou o foco. Conhecendo o senhor desde 2013 até agora, o senhor, como muitos ainda estão, o senhor já teve essa virada, o senhor não está mais focado na colheita. O senhor está focado em preparar o solo. A nossa ideia é um grande solo. Então, quando eu olho para a nossa ideia, com cada dia que eu vou lá, um detalhezinho, que parece um detalhezinho bobo, mas não é. Isso é o Senhor preparando o grande solo que é a nossa EBE. E o Senhor está focado no plantio. O Senhor não está preocupado com amanhã. O Senhor confia em Orúmila. Axé. O Senhor está preocupado em acordar cedo, atender todos que aparecerem na sua porta. Ponto. O Senhor sabe que a colheita vai vir. Então, essa mudança de foco do Senhor é que eu acho sensacional. E agora, para a gente finalizar, a minha pergunta é muito simples. Eu faço a pergunta para todos que estão na live e que vão assistir o vídeo, né? Como está o seu plantio? O que você está semeando hoje? É isso que eu deixo como uma grande reflexão e uma grande pergunta para todos. Axé. Obrigado, meu filho. Muito obrigado. Estou muito feliz com essa live. Eu sabia que ia ser incrível, porque a gente tinha muita coisa para conversar. E espero que não tenha ficado nada faltando, que eu queria muito que essa live fosse completa. Eu sei o quanto é importante para você isso, eu sei o quanto você admira a galera mais velha, eu vejo o seu entusiasmo em admirar os valores mais velhos, as posturas deles, e tá sempre se colocando sempre no seu lugar de mais novo. Acho que você pegou isso bem, né, dos ensinamentos que eu e o seu Gibona damos para você, principalmente da questão do momento, né? Há um momento de você ser rei, esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. E esse momento não chegou nem para mim ainda, que dirá para quem acabou de começar. Assim, a gente tem que cuidar do nosso castelo para que no dia que a coroa for colocada na nossa cabeça, a gente tenha todas as condições de poder reinar, de poder guiar as pessoas que ficam debaixo de você, né? Porque ser rei, colocar uma coroa e não poder guiar os seus súditos, sem dúvida, essa coroa ela vai rodar rapidinho para a cabeça de outra pessoa que tenha melhores condições. E você está pegando isso, né? Aos trancos e barrancos, porque não é fácil para ninguém, mas você está pegando isso. E é isso que importa. Muito feliz com essa live, muito feliz com tudo que a gente está construindo e vamos para mais um ano. Esse ano não vai ser mais fácil do que o ano passado, pelo contrário, na minha opinião, segundo tudo que o Urumila trouxe pra gente com a letra do ano, é um ano mais difícil. Já está sendo mais difícil, é só ver as notícias, só ver o resultado, né, de tudo que está acontecendo. Não tivemos um bom princípio, não estamos tendo um bom meio e não teremos um bom fim.
Porém, nós que somos de Fá, nós que nos guiamos pela palavra de Olodumare, sabemos disso e vamos tentar viver esse período de uma maneira um pouco mais suave, por saber disso, por poder saber lidar com isso de uma maneira tranquila. E fica aqui a minha reflexão para as pessoas, né? Já releu a letra do ano? Já pegou para reler a letra do ano? Porque a gente está no mês 4 e praticamente 70, 80% de tudo que o Orumilá previu na letra do ano já aconteceu. Só que tem coisa que ainda não aconteceu. E se aconteceram coisas que você achava inevitável, por que você não se prepara para aquilo que vai acontecer? Por que você não prepara você, sua família, seu Ori, para aquilo que vai acontecer? É isso. Gente, muito obrigado. Muita axé, muita saúde. Como eu falei no começo da primeira live que não ficou online, estamos pensando em dar uma pausa nas lives para a gente poder se organizar. Na verdade, para a gente poder se reorganizar. A gente montou as lives com um propósito muito bom. Esse propósito foi cumprido com louvor. A gente conseguiu fazer lives incríveis para balaús antigos, para balaús novos, como meu afilhado, algumas santeiras, alguns santeiros. E faltou muita gente, por uma questão de adesão pessoal, por uma questão de responsabilidade pessoal, por uma questão de entender o propósito final desse projeto. E por questões da própria pandemia, assim, de a gente não conseguir fazer esses encontros acontecerem. Então, eu e o Robinho, a gente ainda nem trocou uma ideia profunda sobre isso, mas o pouco que a gente conversou foi dizer que a gente vai dar continuidade às lives que estão agendadas, mas que a gente vai dar um pause, até para dar um respiro, até para a gente poder pensar em novos projetos, até para poder deixar tudo que a gente plantou poder ter resultado, a gente poder colher isso que a gente está plantando através das lives, esperar esse ciclo passar e fazer um novo plantio, preparar de novo o solo para que tudo aconteça de uma maneira tranquila. É isso. Valeu, meu filho. Um abraço, se cuida. A gente provavelmente se vê essa semana. Sim. E até a próxima. Um beijo no coração de todo mundo. Terça-feira que vem tem mais live. Dessa vez no canal do Rabinho. Vamos ver quem ele vai trazer. Espero que seja alguém do agrado de todos vocês. E até a próxima. Iborubo e Bocheche. Achei Chegou, Boru. Lulu. Beijo no coração de todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.